Você já parou para pensar por que no Brasil a gente trabalha tanto, produz tanto, mas no final do mês o dinheiro nunca sobra? Por que tudo aqui é tão caro se a gente produz a maior parte do que consome? A resposta para essa pergunta vai te deixar com raiva, mas eu preciso te contar porque ninguém fala sobre isso abertamente. Existe uma mentira gigantesca sobre dinheiro que foi construída ao longo de décadas neste país. E você, trabalhador honesto que acorda cedo todo dia, é quem paga a conta dessa farsa. E o pior é que você nem percebe que está pagando. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar exatamente como funciona esse esquema, quem lucra com ele e como você pode pelo menos se proteger dessa armadilha financeira que drena o seu bolso todos os dias. Antes de começar, se você quer entender de verdade como o dinheiro funciona no Brasil e parar de ser manipulado pelo sistema, se inscreve aqui no canal e deixa o like nesse vídeo. Isso me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo que os grandes veículos de comunicação têm medo de falar claramente. E compartilha esse vídeo com aquele amigo ou familiar que vive reclamando que o dinheiro não rende, porque o que eu vou revelar aqui hoje pode mudar completamente a forma como vocês enxergam o próprio salário. Vamos começar pelo básico, mas presta muita atenção porque é aqui que a mentira começa. Te ensinaram a vida inteira que dinheiro é uma coisa valiosa por si só, que você precisa trabalhar duro para ganhar dinheiro e que se você economizar e guardar, vai ficar rico um dia. Essa é a narrativa que te venderam desde criança. Seus pais provavelmente acreditavam nisso, seus avós também. E você cresceu ouvindo que o caminho para o sucesso financeiro é estudar, arrumar um bom emprego, juntar dinheiro na poupança e um dia você vai ter segurança financeira. Só que tem um problema gravíssimo nessa história toda. O dinheiro que você tanto se esforça para ganhar e guardar está perdendo valor todos os dias, toda hora, todo minuto. E não é por acaso. É um projeto deliberado, calculado, que beneficia uma pequena parcela da população, enquanto a maioria, você incluído, vai ficando cada vez mais pobre sem nem perceber. Deixa eu te dar um exemplo bem concreto para você entender o tamanho desse roubo silencioso. Em 2010, com R$100 você fazia uma compra de supermercado razoável, enchia um carrinho com os itens básicos e ainda sobrava troco. Hoje, em 2026, esses mesmos R$100 compram menos da metade do que compravam naquela época. Você pode até pensar que isso é só inflação, que é normal os preços subirem com o tempo, mas aqui está o truque que ninguém te explica. A inflação não é um fenômeno natural da economia como te fizeram acreditar. A inflação é uma consequência direta de decisões políticas e econômicas tomadas por pessoas muito específicas que se beneficiam imensamente desse processo enquanto o seu poder de compra derrete como gelo no sol. A verdade nua e crua é que existe um imposto invisível que você paga todos os dias e nem aparece no seu rolerite. Esse imposto não tem nome oficial, ninguém vota nele no Congresso, mas ele é o mais cruel de todos porque atinge principalmente quem ganha menos. Estou falando da desvalorização da moeda. Cada vez que o governo precisa de dinheiro e decide simplesmente imprimir mais dinheiro ou aumentar a quantidade de moeda em circulação através de mecanismos do Banco Central, o valor de cada real que você tem no bolso diminui automaticamente. É como se você tivesse uma pizza e alguém decidisse cortar ela em 20 fatias em vez de 8. Você continua com a mesma pizza, mas cada pedaço ficou muito menor. E aqui vem uma parte que deixa muita gente confusa, então presta atenção. O governo e os economistas oficiais vão te dizer que a meta de inflação no Brasil é de 3-4% ao ano e que isso é saudável para a economia. Eles falam isso com uma cara séria, como se fosse ciência comprovada. Mas pensa comigo, saudável para quem? Se todo ano o seu dinheiro perde 3, 4, às vezes 6 ou 8% do valor, quem está ganhando com isso? Porque alguém está ganhando, pode ter certeza. Quando você perde poder de compra, esse valor não simplesmente desaparece no ar. Ele é transferido, redistribuído e quase sempre vai parar nas mãos de quem já tem muito. Os grandes bancos, por exemplo, são mestres em lucrar com esse sistema. Eles pegam dinheiro emprestado do governo a uma taxa. Emprestam para você a uma taxa muito maior. E no meio do caminho ainda se beneficiam da inflação porque conseguem pagar as dívidas deles com dinheiro que vale menos no futuro enquanto você paga juros absurdos em cima do valor que pegou. É um negócio genial para quem está do lado certo dessa equação, mas para o trabalhador comum é um pesadelo sem fim. Você trabalha o mês inteiro, recebe seu salário que já vem com imposto de renda descontado, contribuição para o INSS, talvez um empréstimo consignado que você fez para cobrir uma emergência, e quando sobra alguma coisa, essa migalha ainda perde valor antes mesmo de você decidir o que fazer com ela. E tem mais, muito mais. A estrutura tributária brasileira foi desenhada para sugar dinheiro de quem consome, não de quem acumula patrimônio. Deixa eu traduzir isso em miúdos para você.
Quando você compra qualquer produto no supermercado, na farmácia, no posto de gasolina, você está pagando impostos embutidos no preço que podem chegar a 40%, 50%, às vezes 60% do valor total. Você não vê esses impostos separados na nota fiscal de um jeito claro, mas eles estão lá. ICMS, PIS, COFINS, IPI. Uma sopa de letrinhas que no final significa uma coisa só. Você pagando mais caro por tudo. Agora compara isso com os impostos sobre grandes fortunas, sobre heranças milionárias, sobre lucros e dividendos de empresas. Aqui no Brasil, a gente tem uma das cargas tributárias mais regressivas do mundo. Sabe o que isso significa? Significa que quanto mais pobre você é, maior é a proporção da sua renda que vai para impostos. O cara que ganha R$2.000 por mês e gasta praticamente tudo com consumo básico pode estar pagando proporcionalmente muito mais imposto que um milionário que vive de dividendos, porque dividendos até pouco tempo atrás eram isentos de imposto de renda no Brasil. Isso mesmo, quem vivia de renda, quem já tinha milhões acumulados, não pagava imposto sobre boa parte dos seus ganhos, enquanto você que trabalha duro tem desconto direto na fonte. Então a mentira do dinheiro no Brasil funciona assim. Te fazem acreditar que você é pobre porque não se esforça o suficiente, porque não estuda o bastante, porque gasta demais com bobagens. Colocam a culpa em você. Falam que você precisa fazer um planejamento financeiro melhor, cortar o cafezinho, cancelar o streaming, parar de pedir delivery. E olha, educação financeira é importante sim. Eu sou o primeiro a defender isso. Mas não adianta você controlar cada centavo se o sistema inteiro foi feito para te manter no vermelho. É como tentar esvaziar o Titanic com um baldinho enquanto o navio está afundando. Você pode até fazer algum progresso individual, mas a estrutura está afundando todo mundo junto. Deixa eu te mostrar outro ângulo desse problema que pouca gente percebe. Você conhece o termo senhoriagem? Provavelmente não, porque não é uma palavra que aparece no Jornal das 8. Senhoriagem é o lucro que o governo tem quando emite moeda. Imagine que custa 10 centavos para imprimir uma nota de R$100. O governo gasta 10 centavos e coloca em circulação uma nota que vale 100. A diferença, aqueles R$ 99,90, é o lucro da senhoriagem. Esse dinheiro novo entra na economia e dilui o valor de todo o dinheiro que já estava circulando, incluindo o seu. Então você trabalhou, produziu valor real, recebeu seu salário, mas quando esse dinheiro novo é injetado no sistema, seu salário vale menos. Você foi roubado sem nem perceber, sem ninguém encostar a mão no seu bolso. E aí você pode estar pensando, mas o governo precisa desse dinheiro para fazer obras, para pagar funcionários públicos, para investir em saúde e educação. E sim, parte desse argumento é verdade. O problema é quando isso vira uma ferramenta de manipulação constante. Ano eleitoral. Aumenta gasto público, injeta dinheiro na economia, cria programas assistencialistas para ganhar voto. E depois, quando a conta chega, quem paga é você através da inflação e do aumento de impostos. É um ciclo vicioso que se repete há décadas no Brasil. Governo gasta mais do que arrecada, aumenta a dívida pública, emite mais moeda ou aumenta juros para controlar a inflação. A economia desacelera, desemprego aumenta e, no final das contas, o trabalhador médio fica cada vez mais longe de conquistar estabilidade financeira. Agora presta atenção nessa parte, porque aqui a coisa fica ainda mais revoltante. Enquanto você luta para pagar as contas no final do mês, existe uma classe de pessoas que se beneficia diretamente da dívida pública brasileira. São os rentistas, os donos de títulos públicos, que emprestam dinheiro para o governo e recebem juros poupudos em troca. O Brasil chegou a ter uma das maiores taxas de juros reais do mundo. Sabe o que isso significa na prática? Significa que era mais lucrativo emprestar dinheiro para o governo do que investir na economia produtiva, criar empregos, construir fábricas. Por que um empresário ia arriscar abrir uma empresa, contratar funcionários, pagar impostos, se ele podia simplesmente comprar títulos do governo e ter retorno garantido e alto? Esse sistema criou uma cultura de rentismo no Brasil, onde o dinheiro não circula para gerar riqueza real, ele fica parado gerando mais dinheiro para quem já tem muito, enquanto você que trabalha de verdade continua ralando. E tem um detalhe cruel nessa história toda. A dívida pública brasileira nunca diminui, ela só cresce. Quanto mais o governo se endivida, mais juros ele precisa pagar, mais dinheiro ele precisa arrecadar de você através de impostos ou mais moeda ele precisa emitir causando inflação. É uma bola de neve que nunca para de rolar e você está lá embaixo sendo esmagado por ela. Políticos prometem controlar gastos, prometem reformas, prometem que vai melhorar, mas quando chegam no poder continuam gastando porque é assim que se compra apoio político, é assim que se mantém o poder. E a conta? A conta é sua. Sempre foi, sempre será, a menos que algo mude radicalmente nesse país. Então deixa eu fazer uma pergunta para você que está assistindo até aqui. Você está com raiva? Deveria estar.
Você está se sentindo enganado? Porque foi enganado mesmo. A pergunta agora é: o que você vai fazer com essa informação? Porque conhecimento sem ação não muda nada. E olha, eu não estou aqui para te oferecer uma solução mágica que vai resolver todos os problemas estruturais do Brasil. Seria desonesto da minha parte prometer isso, mas o que eu posso te dizer é que entender como o jogo funciona é o primeiro passo para pelo menos não ser completamente massacrado por ele. Você precisa entender que guardar dinheiro parado na poupança nesse país é praticamente garantir que você vai ficar mais pobre. A poupança rende menos que a inflação na maior parte do tempo. Você coloca R$100 lá, um ano depois você tem 106, mas aqueles 106 compram menos do que os 100 originais compravam. Você trabalhou, economizou, fez a coisa certa segundo te ensinaram e ficou mais pobre. É revoltante, mas é a realidade. Por isso é tão importante você aprender sobre investimentos de verdade, sobre como proteger seu patrimônio da corrosão da inflação, sobre como o dinheiro realmente funciona e não sobre como te contaram que ele funciona. E agora vem a parte onde eu preciso da sua participação. Escreve aqui nos comentários: você já sabia de tudo isso que eu contei? Você já tinha percebido que existe esse esquema funcionando nas sombras? Ou isso foi uma surpresa para você? Eu quero saber porque isso me ajuda a entender que tipo de conteúdo trazer aqui para o canal. E mais importante ainda, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, porque essa conversa precisa sair da bolha, precisa chegar em mais gente. Quanto mais pessoas entenderem como o sistema funciona, mais pressão a gente consegue fazer para que alguma coisa mude. Olha, eu sei que muito do que eu falei aqui soa como teoria da conspiração para algumas pessoas. Tem gente que vai dizer que eu estou exagerando, que eu estou sendo alarmista, mas os números não mentem. Dá uma olhada na evolução do poder de compra do salário mínimo nas últimas décadas. Dá uma olhada em quanto tempo um trabalhador médio precisava trabalhar para comprar uma casa própria nos anos 70 comparado com hoje. Dá uma olhada na desigualdade social no Brasil, que está entre as piores do mundo. Esses dados estão disponíveis, são públicos, qualquer um pode conferir. O que eu estou fazendo aqui é conectar os pontos, mostrar que esses problemas não são acidentes, não são apenas fruto de má gestão. São consequências de escolhas deliberadas que beneficiam poucos e prejudicam muitos. A verdade é que o sistema monetário brasileiro, assim como o de muitos outros países, foi desenhado para funcionar exatamente como está funcionando. Ele concentra riqueza no topo enquanto mantém a base da pirâmide trabalhando cada vez mais por cada vez menos. E a grande mentira é fazer você acreditar que isso é culpa sua, que você não está trabalhando duro o suficiente, não está sendo inteligente o suficiente com seu dinheiro. Claro que suas escolhas individuais importam, claro que você precisa ser responsável financeiramente, mas não dá para ignorar que o campo de jogo está completamente inclinado contra você desde o início. Então, o que você pode fazer? Primeiro, eduque-se financeiramente de verdade. Não estou falando de ler livrinhos de autoajuda que prometem riqueza em 10 passos fáceis. Estou falando de entender economia de verdade, entender como funcionam os investimentos, entender renda fixa, renda variável, inflação, juros compostos, diversificação. Segundo, proteja seu dinheiro da inflação. Isso significa não deixar tudo parado na conta corrente ou na poupança. Busque investimentos que pelo menos acompanhem a inflação, de preferência que superem ela. Terceiro, aumente suas fontes de renda. Num país onde o salário perde valor constantemente, depender de uma única fonte de renda é um risco enorme. E quarto, e talvez mais importante, cobre dos políticos, cobre transparência, cobre responsabilidade fiscal, vote com consciência. Porque enquanto a população não entender como está sendo manipulada, nada vai mudar. Eu sei que tudo isso pode parecer pesado, pode parecer desesperador até. Mas olha pelo lado positivo. Agora você sabe. Você não pode mais dizer que não sabia. E conhecimento é poder, mesmo que seja o poder de pelo menos se proteger e proteger sua família. Se você gostou desse vídeo, se ele abriu seus olhos para alguma coisa que você não tinha percebido antes, deixa o like e se inscreve no canal Crocodilo Financeiro. Eu estou aqui toda semana trazendo conteúdo sobre educação financeira de verdade, sem enrolação, sem fórmulas mágicas, mas com informação real que pode fazer diferença na sua vida. E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque a gente vai continuar destrinchando esse sistema e mostrando para você exatamente como ele funciona. A grande mentira do dinheiro no Brasil é que você tem controle total sobre sua situação financeira, quando na verdade você está jogando um jogo onde as regras foram escritas para você perder. Mas sabendo disso, você pode pelo menos jogar melhor, pode minimizar os danos, pode proteger o que é seu. E quem sabe, se gente suficiente acordar para essa realidade, a gente consegue começar a mudar as regras do jogo. Até o próximo vídeo e lembre-se, seu dinheiro é seu suor transformado em papel. Não deixe ninguém roubar isso de você, sem você pelo menos perceber.